Olá, meu nome é Joana Mendes, eu sou mãe da Aurora e também sou professora de língua portuguesa e criadora do projeto O Diário de Aurora, onde eu compartilho as minhas experiências com o ensino da língua de herança em casa e as nossas experiências com o bilinguismo. E eu trago para as outras mães, para as outras famílias, conteúdos que vão ajudar a esse aprendizado da língua de herança, sem fórmulas, sem obrigação, sem estresse, mas fortalecendo os laços de afeto entre a família. Hoje eu trago para vocês um conteúdo que eu considero, se não for o principal, é com certeza um dos principais no ensino de língua, que são as características de um bom programa de leitura que pode ser feito em casa. Eu, particularmente, considero a leitura como uma das grandes chaves no aprendizado de uma língua, porque ela traz para a criança as regras da chamada norma padrão, que é um nível de língua, que é o nível standard, ou alguns chamam de língua oficial, que é um nível de língua que ela não vai ter se nós só conversarmos com ela. Veja bem, eu não estou dizendo que a conversa em língua portuguesa não é importante. É importante sim. Só que eu colocaria no mesmo nível de importância você também ler para a criança, porque o texto escrito que vai dar acesso a essas regras que ela não vai ter se ela não tiver contato com uma escola, com uma alfabetização formal ou com o ensino formal da língua portuguesa. Pensa comigo, se as nossas crianças vão receber todo o ensino formal, toda a educação escolar, desde a alfabetização até o ensino superior em outra língua, em outra cultura, e elas não receberem nenhum tipo de ensino formal em língua portuguesa, isso significa que elas não vão aprender as regras da escrita no português brasileiro. Elas vão aprender apenas a modalidade falada da língua. E, nesse caso, elas podem acabar caindo naquilo que nós chamamos de analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? É uma situação em que a pessoa sabe se comunicar, ela sabe falar, ela escuta e entende tudo que ela ouve, porém, ela ou não sabe ler e escrever, ou consegue ler, mas não sabe interpretar textos mais elaborados, mais complexos, e também não vai saber escrever. Nós sabemos que a educação formal é o passaporte para o mundo do trabalho. Além disso, o cultivo do hábito da leitura gera uma relação afetiva positiva entre o adulto que lê e a criança. E a ideia de leitura que eu trago aqui não é a ideia de apenas ler, decodificar palavras A, B, C, D. Não é isso. É a ideia de você interagir, brincar com a criança, ter um momento saudável entre família. E com isso, fazer com que a criança se relacione com o mundo visível dela, o mundo concreto, se relacione com as pessoas, com os animais, aprenda como agir no mundo e também se relacione com aquele mundo invisível, que é aquele que está dentro da cabecinha dela, com o mundo da imaginação, e a leitura alimenta isso. Quando a mãe ou o pai lê com os filhos desde que nasceram, isso gera um relacionamento mais saudável, tanto na parte afetiva, quanto também na parte da confiança e na segurança que as crianças adquirem. E como resultado desse processo de geração de segurança e de confiança, as crianças se arriscam mais, experimentam e se colocam à disposição para solucionar os desafios que surgem no seu ambiente. Um outro aspecto importante da leitura é que ela pode ser uma grande ferramenta na formação de rotinas e hábitos. Eu mesma não acreditava no poder da leitura antes de dormir. Nós aqui em casa tínhamos horários muito instáveis,
a gente nunca sabia que horas que a Aurora ia dormir, que horas que ela ia acordar, e às vezes isso comprometia toda a família, e principalmente a mim, comprometia a minha saúde, porque sou eu que estou mais tempo com ela. Então, antes da gente fazer a leitura, a Aurora não tinha os horários de sono adequados, às vezes acordava de madrugada, às vezes dormia durante o dia, e eu não estava preparada para utilizar aquele tempo de um modo produtivo. Então, os dias e as noites eram muito bagunçadas. A partir do momento que nós começamos a determinar que ela ia ter um horário de sono, e aquele horário ali nós marcávamos com a preparação do sono, e aí a gente levava os livrinhos para a cama e começava a fazer a leitura, e ali ela adormecia. Em menos de um mês nós tivemos excelentes resultados. Em menos de um mês, fazendo todo dia a leitura no mesmo horário, nós percebemos que ela começou a adquirir um ritmo de sono regular, e isso foi bom para ela, que hoje tem os horários de dormir. Foi bom para mim também, porque agora eu sei exatamente, com bastante regularidade agora, quais são os horários que ela dorme, quais são os horários que ela acorda. Então, eu também posso organizar melhor a minha vida, e para ela, para a saúde dela, isso também trouxe muitas contribuições. Ela fica menos irritada, fica menos agitada, porque ela tem um sono regular e tem um sono agora mais equilibrado. Então, tudo começou apenas estabelecendo um horário para a gente fazer a leitura. Então, a partir daquele horário ali, que ela lia e ia vindo o sono, ela se adormentava, nós começamos a organizar todo o resto do nosso dia, toda a nossa rotina diária e semanal. Eu espero que você não só acredite em mim, espero que você teste aí na sua casa e sinta, veja os resultados práticos, porque realmente aqui pelo menos funcionou. Uma coisa que muita gente pergunta e tem dúvida é: qual é o livro mais adequado para a minha criança ou meu filho? Bem, isso depende de alguns fatores, mas o primeiro fator, é claro, é a idade. Vamos pensar juntas. Você não vai dar, por exemplo, um livro como um Chapeuzinho Vermelho para um adolescente de 12 anos, 13, 14 anos, porque ele vai achar muito desinteressante. E você também, por outro lado, não vai dar a coleção do Harry Potter para uma criança de 3 anos, que ainda não lê, né? Ou que só vê imagens e reconhece palavrinhas. Então, você precisa adequar a leitura, em primeiro lugar, à idade da criança e ao nível de leitura que ela possui. Então, agora, para concluir, eu vou organizar agora em tópicos quais são as principais características para que você possa realizar um bom programa de leitura aí na sua casa. Então, vamos lá? A primeira característica é afetividade. Hoje em dia se fala muito sobre a relação entre o aprendizado e as emoções, né? Se fala até mesmo em inteligência emocional. E uma coisa é certa: nós, seres humanos, não só as crianças, mas também nós adultos, nós absorvemos muito mais conteúdos quando esse conteúdo está sendo passado, está sendo transmitido num ambiente afetuoso, amoroso. Então, por favor, nada de brigas, nada de mandar ficar quieto, nada de mandar ficar sentado, nada de ameaça, de falar: se você não lê o livro, você hoje não vai comer a sobremesa, ou não vai ver o desenho, ou eu vou tirar o videogame. Nada disso vai colaborar para que a criança leia mais. Pelo contrário, isso só vai afastar a criança dos momentos de leitura. Então, se não for o momento, e se a criança realmente não quiser, deixa a criança fazer o que ela quiser, vai brincar, vai fazer, e tenta mais uma vez, né? Diz aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E assim, se a criança conseguir ser envolvida através de um ambiente amoroso e afetuoso, esse hábito ele vai sendo assimilado aos poucos, né? Não é do dia para a noite, não é que você vai fazer hoje a leitura e a leitura vai ser linda. Não. Com a prática e fazendo um pouquinho a cada dia, você vai se aperfeiçoando
né? Também na sua prática de leitor, de leitora para seus filhos. E a criança também vai se acostumando com aquilo. Então, assim, pensando sempre em criar um ambiente amoroso. Então, nada de brigar, de ameaçar, de fazer chantagem. Se você ler, eu te dou isso, ou a gente vai no parque, ou sei lá o quê. Né? Nada disso. Esqueça todas essas formas de negociar, né? E tente mesmo fazer com que a leitura seja a leitura pela leitura, pelo momento, por ser um momento tão agradável que a criança vai porque pelo momento em si, não porque ela vai ganhar outra coisa ou porque tem alguma condição por trás disso. Tem uma história que eu me lembro muito que já há alguns anos, né, eu fazia contação de histórias. Eles me mandaram para fazer uma contação de história num evento que era de nutrição e eu tinha que falar sobre alimentação saudável. Então, eu levei um violão com uma música, levei uma boneca para contar, uma boneca bem branquinha, assim, bem. Ela era um pouco desnutrida, bem magrinha. E ali eu pensei em uma história para desenvolver junto com as crianças. E levei uma sacola de vegetais, levei uma sacola com um monte de saladas, de comidas saudáveis. E fui para minha contação de histórias. Né? Chegando lá, na comunidade, as crianças estavam super agitadas, né? Super curiosas para saber o que tinha ali naquela sacola de supermercado. Eu levei na sacola. E aí, aquele sacolão, né? E aí, quando cheguei lá, as crianças vieram, fizeram uma roda e elas estavam tão curiosas que elas não conseguiam ficar quietas. E nisso, assim, tinha uma pessoa lá da comunidade que tava meio que brigando com elas o tempo todo, né? Tava, tipo, ameaçando as crianças. Se você não ficar quieto, você vai, não sei o quê. Eu não lembro mais do que a pessoa falava, mas era sempre aquele tom, assim, ameaçador, de briga. E aí eu virei e falei com ela assim, pode deixar, tá tudo bem. Pode deixar as crianças interagirem, pode deixar eles ficarem à vontade. E a pessoa ficou com muita raiva de mim, porque ela pensou que ela estava me ajudando, né? Ela, ela me olhou com a cara assim de eu estou te ajudando e você está negando a ajuda que eu estou te dando, né? Mas me olhou com raiva e saiu e me deixou ali sozinha com as crianças do tipo, então morra aí se você se você quiser, eu não te ajudo mais. E aí eu lembro que depois, claro, de administrar essa energia das crianças não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que com o tempo você vai se adaptando, você vai aprendendo também, né, com o jeito deles. Então no final eu toquei a música, eles fizeram uma batida meio funk assim nos sofás, nas mesas, nas cadeiras. E aí eu cantava e eles faziam a percussão pra mim, sabe? E aí no final das contas deu certo. Então, assim, pensa nisso, na afetividade com seu filho. Aproveita que é uma criança só. Eu estava num grupo enorme, com muitas crianças, então é mais difícil ainda. Em casa, só com nossos filhos, é bem mais simples, é bem mais fácil e é também muito gostoso também você ter esse momento de afetividade com as crianças. A segunda característica é a alta proporção adulto-criança. O que é isso? A alta proporção adulto e criança é um contexto em que o adulto conhece muito bem as necessidades e as capacidades da criança e sabe como estimular aquela criança de um modo em que ela responda positivamente. Então, se você conhece o comportamento do seu filho, fica muito mais fácil você entender como que você vai interagir com ele. É diferente se eu tivesse, por exemplo, um grupo de crianças que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, que eu não sei como se comportam, não sei do que elas gostam, e aí interagir fica mais difícil. Até que eu conheça o grupo, eu vou tentando, né, encontrar um caminho. Mas você, pai, você, mãe, que conhece seus filhos, que está com eles 24 horas e que sabe muito bem como eles se comportam, você tem muito mais condições de estimular as crianças do modo adequado. Eu também tenho uma história interessante sobre essa coisa da alta proporção adulto-criança, que quando eu realizei as rodas de leitura pela primeira vez,
eu programei o encontro de apresentação com várias perguntas. E eu fazia como se fosse uma entrevista com as crianças. Só que no primeiro dia, como eles ainda não se conheciam, e eu também estava fazendo a primeira experiência, eles também não me conheciam, então ficou assim, eu fazia as perguntas e eles ficavam quietos. Fazia as perguntas e eles ficavam quietos. Aí respondiam sempre sim, não, e não desenvolviam nada. Eu fui começando a me sentir péssima, a pior mediadora do mundo, né? E falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não funciona, não está funcionando, eles não estão respondendo, eles não estão se soltando, eles não estão se sentindo à vontade. O que eu faço? Né? Até que, num momento assim de desabafo total, eu falei, nossa, eu tô sendo uma péssima entrevistadora. E uma das crianças, um dos meninos muito engraçadinho, ele respondeu, não tá sendo não, tá tudo bem, a gente só não tá com vontade de responder. E aí eu achei que foi legal, assim, que ele meio que me consolou, né? E eu vi que, assim, aquela não era a melhor forma de estimular. Como eu não conhecia o grupo e era a primeira vez que nós estávamos interagindo, eu não sabia o que poderia ativar neles essa vontade de falar. Até que em um dos encontros, a gente tocou no assunto de uma música e eu peguei a minha sanfona, que eu estou estudando, e toquei para eles Asa Branca, a música Asa Branca do Luiz Gonzaga. A partir dali, daquela sanfona, daquela música, eles começaram a falar que uma tocava bateria, o outro tocava flauta, o outro tocava não sei qual instrumento. Então, assim, se eu soubesse que eles tinham essa relação com a música, que eles gostavam, o encontro em que nós tocamos a música, que eu toquei a música para eles, foi tão agradável, foi tão divertido, que se eu tivesse essa informação lá no início, eu já tinha começado as rodas já tocando, já tinha ensaiado uma música, já começava, oi, meu nome é Joana Mendes, e já começava logo tocando a sanfona, porque eu já sabia que aquilo era um modo de me comunicar e de me conectar com eles que seria uma coisa eficaz. Mas como eu não tinha essa informação, eu tive que aprender pouco a pouco, conhecendo as crianças. Você não, você já convive com seus filhos, então você já tem tudo para ter estabelecer uma relação de alta proporção com a criança, estimulando a criança do modo mais adequado possível. A terceira característica de um bom momento de leitura é você saber interagir no nível intelectual da criança. Que é isso? Se você souber conhecer o nível intelectual da criança, você não vai fazer perguntas bobinhas demais, que a criança vai achar desinteressante, e você também não vai fazer perguntas super difíceis que a criança jamais vai saber responder. Nos dois casos, tanto no caso no modo super fácil, quanto no modo super difícil, a leitura se torna uma coisa completamente desestimulante e a vontade da criança vai ser sair correndo dali. E a criança se desinteressa por dois motivos. Um, porque ela vai achar que é muito bobo, muito sem graça, e que não tem nenhum desafio ali para ela. Ou, dois, porque ela vai achar a leitura uma coisa muito distante, muito longe da capacidade dela, e ela vai falar, não, chega de sofrer. Deixa para eu sofrer quando eu for um pouquinho mais velha, quando eu for maior, que aí eu vou entender melhor isso aí. Por enquanto, eu quero brincar, quero me divertir, quero fazer outras coisas aqui que eu já sei. Se você conhece muito bem a criança, você sabe qual é o próximo desafio que ela pode superar. Você sabe, você tem essa medida do que é fácil para ela e do que é difícil. Do quanto ela pode alcançar, de como ela pode fazer para subir para o próximo nível. Então vamos retomar as três características. A primeira característica é a afetividade. A segunda é a alta proporção adulto-criança, sabendo estimular a criança de acordo com o comportamento dela, com o modo de ser, com as características dela, que você já conhece. E a terceira característica é a interação no nível intelectual da criança, em que você vai propor desafios que a criança possa superar. Então é isso. Espero que eu tenha colaborado com as leituras aí na sua casa. E eu peço para você, para me contar aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você curta
e compartilhe com as pessoas que você gosta, e assim me ajude também a produzir mais conteúdo. Quanto mais pessoas inscritas no canal ou inscritas na página, mais esse conteúdo é divulgado, levado para as pessoas que precisam dele. E assim todos nós nos ajudamos mutuamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.